na quinta-feira passada, dia 14 de agosto, nossa cidade ampliou o programa Primeiros Laços, que garante a mães de primeira viagem entre 14 e 24 anos aí um acompanhamento, né? A proposta é fortalecer o vínculo entre mãe e bebê, além de cuidar da saúde física, emocional e mental das futuras mamães. Para conversar com a gente sobre esse tema tão necessário e explicar como vai funcionar o atendimento às gestantes, recebemos aqui no estúdio da Rádio Estrela FM, Adriana Tebaldi, que é a gestora do curso de enfermagem da Unifage e também supervisora do programa Primeiros Laços. E também daqui a pouquinho nós receberemos aí o Dr. Vinícius Nagy Soares, que é pesquisador do CISM e gestor do programa Primeiros Laços. Então, nesse momento a gente está aqui com a Adriana. Adriana, muito bem-vinda. Bom dia aos ouvintes da Estrela FM. Tá certo, Adriana. Muito obrigada aí pela visita, né? Não é a primeira vez, já segunda aqui no nosso estúdio, né? Sim. Mas tá certo. Adriana, então eu queria falar com você primeiro, como as mães de primeira viagem podem se inscrever nesse projeto? Como que vai funcionar, né? Quando as mães, principalmente de 14 a 24 anos, fica gestante, ela procura a atenção primária à saúde. Então, o posto de saúde do bairro. Certo. O enfermeiro do posto de saúde vai fazer essa primeira abordagem. Ok. Apresentando o projeto, os benefícios do projeto para essa gestante e aí vai encaminhar ela para o projeto. Certo. Diante do aceite dela... ela tem que aceitar, então. Ela tem que aceitar Perfeito. o projeto. Diante do aceite dela, as duas enfermeiras visitadoras do município de Jaguariúna vai iniciar o projeto. Legal. E você que foi responsável pelo treinamento dessas enfermeiras? Eu participei do treinamento, certo. mas Okay. quem foi a idealizadora do projeto, né, a professora, a doutora Lislaine Fracoli, né, lá Certo. da USP, juntamente com o CISM, que realizou esse treinamento com todos os enfermeiros da atenção primária à saúde do município de Jaguariúna. Perfeito. Então, achei interessante que você colocou, né? Então, a mãezinha lá tem que procurar, então, a OBS, ela ali vai ser orientada e ela tem que aceitar, né? Eu quero fazer parte do programa Primeiros Laços. Sim, sim. Né? Não é que eu já estou automaticamente no programa, não é isso? Não. Ela tem que entender a importância do programa para ela durante o período gestacional e para o bebê, principalmente para o desenvolvimento infantil dessa criança. Perfeito, então. E as mães que já estão grávidas, né? Que estão entre 14 e 24 anos aí, que é a primeira gestação, né? Podem procurar? Também falar, eu quero participar. E aí? Podem sim, procura atenção primária à saúde, até 20 semanas de gestação, você consegue ser inserida no programa Primeiros Laços. Que bacana. E algum critério específico para participar? Só esse, né, de idade, né? Isso, de 14 a 24 anos, sendo a primeira gestação, né? Isso. E o nosso principal foco do programa são as mães em vulnerabilidade social. Então, perfeito. Aquelas gestantes que fazem mesmo pré-natal no Sistema Único de Saúde. Aí a gente consegue contemplar essas gestantes. Perfeito. Aí até uma pergunta interessante, né? Por que o foco está nas mães entre 14 e 24 anos? Por que essa faixa etária? Porque o período gestacional, para qualquer mulher em qualquer faixa etária, é um período bem delicado, né? De ser vivenciado. Esse período de 14 a 24 anos, por ser jovem, ser mães jovens, é mais delicado ainda, principalmente psicologicamente e emocionalmente. Ela está passando por várias transformações. É verdade. Então, por isso que o foco é esse período. Então, a gente faz esse apoio no período da gestação, encoraja essa gestante, encoraja o vínculo com o bebê, trabalha durante o período gestacional puerperal e até os 2 anos de vida da criança, porque é a faixa etária mais fragilizada mesmo. E é mesmo, né? Porque a gente, quando tá grávida, eu mesma engravidei com 30 anos, né? Já tinha mais de 30. Mas essa fase inicial, né? De você não saber como vai ser o parto, a primeira vez. Nossa, a gente fica muito, assim, com medo, né? E depois que a criança nasce, eu mesma tive muito apoio da minha mãe, que minha mãe é psicóloga, né? Mas se eu não tivesse tido, olha, pra mulher é difícil, hein? Os primeiros dias, né? Sim, eu engravidei a primeira vez com 23 anos e passei por esse período de fragilidade. E hoje eu estou gestante com 42. Olha só, então, que bonito, parabéns. Obrigada. Então hoje a minha vivência, apesar que, como eu falei, qualquer período a gente passa por transformações. É um pouco mais madura, eu consigo vivenciar melhor a maternidade. Com certeza. Com mais segurança. Eu também, na segunda maternidade foi mais fácil, mas a primeira, os primeiros dias ali com o bebezinho, olha, se não fosse minha mãe me apoiar ali, foi complicado, né? A gente passa por aquele período puerperal, né? Terrível, os hormônios ali querem pegar a gente de jeito. E eu queria saber também se vocês têm uma projeção, uma ideia de quantas pessoas vão ser alcançadas aí aqui em Jaguariúna, né? Vocês têm uma ideia já ou não? Bom, de
de base de cálculo mesmo efetiva, não. A intenção é fazer a cobertura do município inteiro, né? De todas as gestantes de 14 a 24 anos do município. Então, o que a gente espera? Né? Que todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, e conhecem uma gestante entre essa idade, que esteja na idade gestacional até 20 semanas, que faz acompanhamento na atenção primária à saúde, que incentive, encorajem elas a procurar atenção primária à saúde para participar do programa. Porque aí daqui 6, 7 meses a gente consegue ter um cálculo de quantos participantes nós teremos no programa. A gente já tem um programa em funcionamento em Indaiatuba, né? Certo. Um programa Primeiros Laços lá. Lá a gente teve uma excelente adesão por parte das gestantes do município. Então a gente está confiante que aqui no município de Jaguariúna nós teremos também. Aliás, interessante salientar isso, né? Esse programa, ele não é assim, primeira vez em Jaguariúna, ele já está acontecendo em Indaiatuba, teve em São Paulo também, né? Sim, isso. O primeiro Insight foi em São Paulo, né? Na verdade, esse programa ele já foi considerado, antes do Primeiros Laços, ele era chamado Jovens Mães Cuidadoras, né? Certo. E depois passou a ser o Primeiros Laços, que foi realizado em São Paulo, e agora a gente começou em Indaiatuba, no começo do ano, e agora em Jaguariúna. Isso que eu falo, né? Como é importante você ter uma faculdade, assim, próxima, né? Assim, atuante numa cidade, né? Porque tudo isso parte dessa parceria, né? Entre Prefeitura, a Unifage e também as universidades lá de São Paulo, né? É uma parceria, né? O pessoal do CISM também, né? Sim, é uma parceria entre a Unifage, né? O CISM, a USP e a Prefeitura Municipal de Jaguariúna. Acho que é importante salientar que precisa de todos esses membros, né? Participantes e fornecendo condições para a gente poder colocar o projeto para funcionar. Com certeza. E como que, assim, você até já falou en passant sobre isso por cima, mas como que o projeto ele auxilia nesse fortalecimento de vínculo mãe e filho? Durante as visitas domiciliares, lembrando que é um projeto de visitação domiciliar, então a mãe ela continua fazendo o pré-natal na atenção primária à saúde, mas ela recebe a visita de enfermeiras no domicílio. Certo. É importante que as mães saibam disso, porque às vezes ela vai na atenção primária à saúde esperando que a interação aconteça na atenção primária à saúde, não é no domicílio. Por quê? Porque é o ambiente onde a criança vai nascer e é onde ela vai viver. É onde a gente precisa estimular essa criança. Certo. Então, o principal intuito durante o período gestacional é preparar essa mãe para o parto, né? Para a chegada desse bebê. Então, fortalecer essa mãe, né? Encorajar essa mãe, estimular a parentalidade dessa mãe para o nascimento desse bebê. Certo. Quando o bebê nasce, precisa daqueles primeiros cuidados, né? Então, a gente também favorece o vínculo entre mãe e bebê. Os banhos, as massagens, a troca de fralda, a amamentação. O toque da pele, né? O olhar, o olho a olho entre mãe e bebê. Isso é importante durante o período puerperal, né? Então a gente estimula isso dentro das visitas domiciliares. Então, que legal. A gente trabalha com protocolo. Então cada visita tem o seu protocolo, onde a enfermeira visitadora vai trabalhar. E vai até os 2 anos da criança? Isso. As visitas, elas vão? São, em média, 13 visitas no período gestacional, 3 visitas no período puerperal, 10 visitas de 2 a 12 meses de vida da criança e 12 visitas de 12 a 24 meses de vida da criança. Que bacana, né? Porque ajuda bem nessa frase de tirar fralda, né? De amamentação, já no final da amamentação, né? Vai ajudar, assim, bastante a mamãe, né? Sim, e as mamães têm segurança, né? Em relação a isso, né? Às vezes tem medo na hora de dar o banho, né? Fica preocupada com a amamentação, fica preocupada em não conseguir um vínculo com o bebê, por ser o primeiro filho. Então, a enfermeira, a visitadora, ela vai conseguir trabalhar todos esses aspectos durante as visitas para facilitar esse processo para as mães. Nem todas também têm rede de apoio, né? Porque rede de apoio é fundamental nesse momento, né, para a mãe. E às vezes as pessoas não têm, né? A mãe, às vezes não tem uma mãe próxima, não tem um parente próximo. E aí, eu acho que ter essa parceria com uma enfermeira, eu acho que é maravilhoso, viu? Sim, né? E as mães acabam que durante as visitas, elas criam um vínculo com a enfermeira visitadora. Exato. Então se tornam amigas durante o processo. Isso mesmo. Então fica um processo mais leve, né? Por isso que é importante a gente participar da visita domiciliar. Eu, como supervisora do projeto no município de Jaguariúna, também participo como questionadora do processo, né? A gente supervisiona o que está acontecendo dentro do processo de visitação e eu acredito que vai ser um benefício
bem importante para o município. Com certeza. A gente tem ali, olha, as baterias de testes emocionais vão ser feitas nas mães de Jaguariúna. Como que isso funciona? Como são esses testes emocionais? Nós realizamos durante o período, né, alguns testes. A gente utiliza o REDCap, que é uma plataforma de questionário. Certo. Então a gente primeiro trabalha a gestante, depois a gente aplica o questionário, né? Certo. Pra gente ver qual foi a evolução. Ai, que legal. Então, a nossa resposta é, obviamente, a evolução da gestante ou então da criança no desenvolvimento infantil, mas diante dos testes é que a gente vai ter certeza. Bom, o nosso trabalho está sendo legal, está sendo efetivo e a gente continua a partir daí. Que bacana, ou seja, o acompanhamento, é como você disse, é efetivo, é feito cientificamente, é uma coisa, né, que ali está tudo sendo coordenado e pensada para exatamente contribuir para o desenvolvimento infantil da criança, né? Sim, é o nosso principal objetivo, é o desenvolvimento infantil da criança. A gente tem estudos que mostram, internacionais inclusive, que a criança que é acompanhada dentro do domicílio, pensando num ambiente seguro, pensando em estimular o vínculo e a parentalidade, elas têm um desenvolvimento infantil que isso reflete na vida adulta das crianças. E sabe uma coisa interessante? Que às vezes eu vejo muita mãe, assim, não precisa vacinar, não, esse negócio de vacinar não precisa. Mas eu acho que a pessoa tendo um acompanhamento com uma enfermeira ali do lado, dando as dicas e tal, vai melhorar essa questão hoje em dia da vacinação, né? Que tá bem complicado, né? Sim, a gente tem pouca aderência de vacinação, né? Pois é. As mães às vezes ficam com dó da criança de vacinar, então evita levar, às vezes acumula a vacina, fica atrasada. Isso mas mesmo. É importante a vacinação das crianças, né? Pensando que a gente tem doenças erradicadas no país e que elas podem retornar caso as mães não vacinem essas crianças. E eu vou te falar, hein, que eu conheço gente assim que tem a mãe, né? E a mãe fala, vai levar a criança pra vacinar, tem que vacinar. E a filha briga com a mãe, não leva, e a criança chega até 1 ano de idade sem nenhuma vacina tomada, gente. Não pode isso, né? E elas brigam com a mãe. Isso que eu acho incrível. Quem sabe tendo uma autoridade externa, né? Uma enfermeira, uma pessoa que tá ali do lado, às vezes até ajuda isso aí, né? A gente faz o acompanhamento também da carteirinha de vacinação durante as visitas. Certo. Então, durante o nascimento, a enfermeira visitadora vai acompanhar até os 2 anos de idade a vacinação dessa criança também. Ai, que bacana. Acho muito importante isso, porque como você disse, temos doenças hoje que já foram erradicadas e essa questão das mães aí ficarem contra, ou não ficar contra, mas só de não levar para vacinar, pode fazer com que as doenças voltem, né? É muito sério isso, né? Sim, exatamente. E aí quem paga o preço é as crianças, né? Exatamente, as crianças. Dá medo isso aí, porque são doenças que às vezes, aquela tal de meningite e tal, né? Mas você não imagina que o teu filho tá com aquele negócio, quando você leva pro hospital já tá tarde demais, né? Sim, e até a bronquiolite mesmo, né? Bronquiolite, verdade. A gente tem o período do frio ali, onde que várias crianças têm bronquiolite em estado grave. É verdade. E precisam ser vacinadas, principalmente com a pneumo, né? Com a vacina da gripe. Evita tudo isso, né, menina? Nossa, evita tanto choro, tanto sofrimento, né? Sim. E deixa eu ver mais uma perguntinha pra você. Alguma medida para caso uma mãe não passe nos testes? Acontece isso? Ou apresente dificuldade para se adaptar à criança? Sim, sim, nós temos sim. Então, assim, quando a gente observa, né, que a mãe tem alguma questão psíquica ou tem uma vulnerabilidade extrema, a gente caminha para os serviços do município, né? Ah, certo. A atenção primária à saúde é uma rede, né? Tá, A gente está interligado em outras redes, por exemplo, ao serviço de assistência social, ao serviço psicossocial. Então, a gente encaminha juntamente. A gente não... essa gestante não sai do programa, ela continua no programa, mas legal. ela é encaminhada para os diversos serviços Nossa, do município. Perfeito, né? Por isso que é tão importante a participação da Prefeitura Municipal no nosso contexto, né? Pensando que a gente tem outras redes de apoio no município. É verdade, porque às vezes tem mãe que às vezes precisa de uma ajuda mais no lado social, né? Às vezes uma alimentação, né? Alguma ajuda com gás, aluguel, esse tipo de coisa, porque aquilo tá deixando ela aflita. Outra mãe precisa de, às vezes, atenção lado psicológico, né? Precisa de uma atenção maior, às vezes, né? Precisa tomar um remédio, sei lá, alguma coisa, uma terapiazinha que já ajuda. Sim. E aí cada um tem a sua... Às vezes a criança nasce com alguma coisa também que vai precisar de uma atenção na rede, né? De fisioterapia ou às vezes de fonoaudiologia. E é legal que vocês já vão encaminhando isso tudo, né? Exatamente, Nossa, é essa a intenção. perfeito. Então a gente começa desde o período gestacional até os 2 anos de vida, dando todo esse apoio, esse aporte para essa gestante. Nossa, isso é muito feito eu ouvi muito falar que na Inglaterra é feito assim, né? Isso, a gente tem vários estudos nos Estados Unidos também, né? Inclusive esse programa ele veio pensado bem no programa nos Estados Unidos e que teve resultados assim surpreendentes e os resultados vieram com as crianças já
adultos. Então, olha! Então as crianças evoluíram, cresceram, e aí tem uma diferenciação. A gente tem 2 grupos pra gente comparar. A gente tem um grupo intervenção, que são os grupos que as enfermeiras realizarão as visitas domiciliares. Certo. E tem um grupo controle, que é o grupo que não recebe visita domiciliar, para depois a gente fazer um comparativo de evolução. Para ter uma ideia de como foi ali, né, o trabalho, né? Sim, então por isso que é tão importante a participação das gestantes, porque a gente tem estudos que nos mostram que é efetivo e que faz diferença na vida dessas crianças. Muito legal. Parabéns aí vocês pelo projeto, viu? Gostei muito, muito legal. Fico muito feliz que Jaguariúna possa ter acesso a esse tipo de programa, porque, como eu disse, gente, isso aí é coisa de primeiro mundo, viu? Porque que eu conheço, assim, na Inglaterra, uma prima de um primo meu, enfim, teve um filho com autismo, e lá ela recebeu toda a assistência desde que o bebezinho nasceu. E assim, hoje ele é totalmente integrado à família, sabe, assim, tem os probleminhas lá dele, mas assim, ele recebe toda a assistência, né, do governo e tudo mais. Então é muito legal, né? É uma coisa que vale a pena investir nesse país, né? Sim, eu tenho certeza que Jaguariúna contribuirá, né, o projeto contribuirá muito para o município de Jaguariúna. Acho que é uma iniciativa em que a gente fez a inauguração no dia 14, sim, mas que vai impactar muito na vida das gestantes, no desenvolvimento infantil dessas crianças. Tá certo, então. Doutor Vinícius, primeiro eu gostaria de saber o que motivou, né, a criação desse projeto aí. Então, Ana, essa iniciativa, esse programa, então ele começa há 10 anos no município de São Paulo. Certo. E para a gente entender como que esse programa ele foi, quais foram as motivações, né, que deram origem a esse programa, a gente precisa entender um contexto um pouco mais amplo. O primeiro deles é que a gestação precoce geralmente ela não é planejada. Sim. E por não ser planejada, essas mães, essas jovens gestantes, elas se deparam com um contexto disruptivo. Porque elas tinham expectativas, elas tinham planos para o futuro e, de repente, esses planos eles são profundamente modificados por conta da gestação. É verdade. Então, e agora? O que eu faço? Isso muitas vezes acaba gerando sofrimento emocional, aumenta os níveis de estresse, ansiedade, sintomas depressivos, e esse estado emocional mais deprimido, ele repercute de forma negativa nos cuidados dessa criança. Verdade, ele no vínculo, né? Isso, afeta o vínculo, afeta o desenvolvimento infantil e pior, esse contexto ele ainda é agravado por algumas outras questões sociais. Primeira delas, o estigma, a rejeição familiar, o abandono do parceiro. Então é muito comum esse pai, ele não se fazer presente e acabar abandonando essa jovem sozinha. Então ela precisa de um apoio. Então é nesse contexto complexo que surgiu a proposta do programa Primeiros Laços, justamente para apoiar, para amparar essas jovens mães inexperientes, né, que possuem a vida extremamente afetada pela gravidez. Com certeza, né? No final, muitas crianças acabam sendo criadas por avós, por parentes, né? E cria, como você falou, né? Faz aquela ruptura do vínculo familiar e aí o desenvolvimento da criança fica um pouco relegado, né? Isso. O que os estudos mostram é que é como se existisse uma condição ideal para essa mãe estimular o seu filho adequadamente. Então, por exemplo, é lógico, vão ocorrer flutuações emocionais, claro, porque é um desafio, tudo é novo. Porém, se existe um sofrimento emocional exacerbado, isso acaba refletindo em um cuidado de baixa qualidade para essas crianças, para esses filhos. E isso impacta negativamente no desenvolvimento infantil. Beleza. Tá? Nossa, eu lembro muitos anos, né? A doutora Albertina, né, em São Paulo, né? Ela tinha um projeto em São Paulo muito bacana com atendimento a essas mães adolescentes, né? Acho que ela começou esse programa há muito tempo em São Paulo. Eu sempre entrevistava ela lá. E é uma mulher que ela sempre começou a alertar, né, sobre esse grave problema que o Brasil sempre enfrentou, né? Essa questão da adolescência e da gravidez da adolescência. E já uma projeção ou ideia de quantas pessoas serão alcançadas aí por esses profissionais de saúde aqui em Jaguariúna? Então, quando a gente analisa as estatísticas do município, nós estimamos cerca de 200 gestantes entre 14 e 24 anos por ano. Nossa! Só que nem todas vão aceitar participar do programa, nem todas são elegíveis. Depois a gente pode repassar aqui pelos critérios de inclusão. Então, quais são as características, né, que essas mães precisam, essas gestantes precisam ter para participar do programa. Certo. Então, ou seja, quando a gente analisa os números de uma forma geral, nós temos 200 gestantes por ano. Só que
Algumas delas não vão se enquadrar, porque já é a segunda gestação, porque já passou das 20 semanas de gestação. Certo. E nós temos muitas outras que não vão aceitar o programa, porque não querem receber uma enfermeira em sua residência. Exato. Isso é totalmente esperado. Então, fazendo uma projeção com base nas experiências anteriores em São Paulo e em Indaiatuba, a gente estima entre 30 e 40 gestantes que serão acompanhadas pelo programa. Bacana, tá? Mas já é bastante gente, né? Sim. Que vai receber esse apoio aí. E esse prêmio, esse programa, ele já foi premiado, né? Sim, o ano eu não me recordo, se não me engano foi em 2018 ou 2019, recebeu o prêmio Abril Idasa de Inovação em Saúde Mental. Bacana. É como se fosse um Oscar do universo científico direcionado à saúde mental. Isso reforça e isso evidencia, né, o impacto positivo do programa Primeiros Laços para essas mães. Ô, doutor, eu gostaria muito que você também explicasse para a população de Jaguariúna esse papel do CISM, né? Todo esse trabalho que o CISM vem desempenhando, aí em parceria com a Unifage, com as universidades lá de São Paulo também, vocês estão trazendo vários projetos para a cidade nessa área de saúde mental. E eu gostaria que você explicasse para a população para eles entenderem melhor o papel do CISM. Isso, então, o CISM, o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental, ele envolve mentes brilhantes do país todo. Isso. Então, toda a parte científica, pesquisadores renomados da Unicamp, USP, Unifesp, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enfim, várias universidades brasileiras estão sendo representadas pelo CISM, né? Porque eles cederam pesquisadores para esse centro de pesquisa. Nossa, maravilhoso. Além disso, a gente conta com forte apoio da Unimax e da Unifage. Sim. E foram essas instituições, a Unimax, a Unifage e os demais pesquisadores do CISM, que dialogaram nos últimos anos para que a gente chegasse a uma proposta de implementação que fosse factível, que fosse viável para o município de Indaiatuba e Jaguariúna. Certo. E é claro, nós contamos também com o apoio das secretarias municipais de saúde desses municípios. Então é um trabalho amplo que envolve diferentes instituições, todas elas dialogando para que a gente chegasse nesse grande programa. Isso é legal, né? Eu acho bacana a gente mostrar para a população que não adianta só essa questão, o poder público. Gente, só o poder público sozinho não faz nada. O poder público precisa dessas parcerias, né? Universidades, parceria privada, às vezes tá com empresas e tudo mais, para colocar os projetos em andamento, né? Vocês mesmos, o CISM, vocês têm esse projeto na área agora da saúde, mas vocês também têm na área do trabalhador, né? Tem várias outras aí propostas, né? Sim, a gente está desenvolvendo um trabalho, e eu também sou o gestor desses outros estudos. Isso. Então a gente está desenvolvendo um estudo envolvendo o estresse no trabalho. Olha que bacana. No qual a gente desenvolveu uma tecnologia, um dispositivo de neurofeedback para que esses trabalhadores eles pratiquem mindfulness e a gente espera que isso reduza os níveis de estresse. Existe trabalho com TDAH envolvendo exercício físico por meio de realidade virtual. Então, ou seja, o CISM ele vem desenvolvendo vários estudos, tanto em Indaiatuba quanto em Jaguariúna, e isso tende a beneficiar a população local. Essas parcerias público-privadas são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios. Isso mesmo. E eu só gostaria que vocês, então, falassem um pouquinho de novo, só sobre a questão, então, dos requisitos, né, para as mamães participarem aí, então, do projeto, do programa. Então, para participar, essa jovem, essa gestante, ela tem que ter entre 14 e 24 anos de idade, não pode ter tido filho. Ok. Tem que estar com até 20 semanas de gestação e tem que fazer o acompanhamento de pré-natal na unidade básica de saúde. Certo. Se essa gestante ela reúne essas características, ela precisa se direcionar à unidade básica de saúde para obter maiores informações. Nesse sentido, o enfermeiro ele vai explicar o programa e vai pedir para que ela acesse um QR Code. Ao acessar um QR Code, ela vai conversar com a nossa equipe e a equipe vai aplicar os termos éticos para ela participar do programa. Tá certo. E aí tem os testes também, que até a professora Adriana estava explicando, que eu achei muito legal, né? Porque esses testes emocionais que são aplicados, porque tudo é feito com método científico, né? Isso. Então, em determinados momentos, a gente aplica uma série de escalas emocionais para saber exatamente como é que está o estado emocional dessa jovem. Certo. Se eventualmente a gente identificar algum sofrimento emocional, algum estado emocional mais preocupante, a gente dialoga com a equipe do município, a equipe de saúde do município, para que preste um suporte mais especializado. Então, por exemplo, só citar aqui um caso. Sim.
Em Indaiatuba, nós identificamos uma jovem que tinha um sofrimento emocional muito acentuado, e isso poderia colocar até mesmo em risco a saúde dela, a integridade física dela. O que nós fizemos? Nós dialogamos com o enfermeiro da unidade básica de saúde, o enfermeiro compartilhou o caso com o psicólogo, e o psicólogo da unidade começou a acompanhar esse caso mais de perto. Olha, que bacana. Ou seja, isso. Era uma jovem que não estava sendo assistida e que a unidade básica de saúde não conhecia, tá? Não sabia que ela tinha esse sofrimento emocional tão acentuado. Então, por conta do programa, por conta desses testes que nós aplicamos, nós identificamos, compartilhamos a informação com a equipe da Unidade Básica de Saúde, e isso provavelmente trouxe aí boas repercussões para essa jovem. Nossa, que bom, né? É uma coisa que, como eu falo, gente, nessas horas a pessoa precisa de ajuda, mas não sabe para quem pedir. E se você tem um sistema que consegue identificar isso e fornecer aquela ajuda, você ganhou, né? Assim, é muito bom, né? Posso nem falar, eu fico até emocionado, porque não, e é realmente... muito prático, porque a gente encaminha um formulário, ela vai demorar ali cerca de 5 minutos, e nesse formulário extremamente breve para ela responder, a gente vai conseguir mapear, por exemplo, os sintomas de ansiedade, estresse, depressão, como que está a alimentação, se existe algum quadro de violência doméstica. Tá vendo? São temas sensíveis que a gente consegue fazer uma análise mais bem rápida, né? Por meio desses questionários, e que isso qualifica o atendimento a essa jovem. São 2 pessoas, uma família ali que você está salvando, né? Muito certeza. Bacana. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, doutor Vinícius, por participar aqui da entrevista com a gente, também a professora Adriana por estar aqui. Eu agradeço a todos pela conversa, pelos esclarecimentos. Esperamos que as mães que estejam ouvindo também encontrem esse apoio, auxílio. Agora já sabem como buscar e ajuda. Lembrando que as jovens gestantes interessadas em participar do Primeiro dos Laços devem procurar, então, a sua unidade básica de saúde mais próxima, e pode tirar dúvidas pelo WhatsApp, que é o 19 99568 8845. Vou repetir, 19 99568 8845. Tem o e-mail também, que é primeiros.lacos, né, que é seu cedilha, .cisme, cisme é C de cebola e de índio, S de sapo, M de Maria, @gmail.com, ou acessar o Instagram do programa. Lá você pode conhecer um pouquinho, que é o @primeiroslacos, tá? Sem o cedilha. Obrigada pela participação, então.